palavra de Deus ao nosso coração. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Vou dizer para vocês que eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Glória a Deus. E vivos, né? Entre mortos e feridos. Tá. Glória a Jesus. Quero aqui convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo de número 2, até o versículo de número 4. Deus já usou aqui o pastor Camilo para mencionar algumas coisas aqui, então tenho convicção que esta palavra vem da parte de Deus. E há uns 10 dias o Senhor tem colocado esta palavra no meu coração, e eu quero partilhar com a igreja. Quero aproveitar este momento, agradecer uma vez mais pela oportunidade, também agradecer ao nosso pastor por nos permitir uma vez mais ministrarmos neste trabalho, a irmã Daniele, que falou conosco para estarmos aqui, que nos convocou para esta obra. Peço a vocês que orem por mim, porque fica difícil pregar por último, né, irmãos? Todo mundo já pregou tudo, já orou por todo mundo, né? Aí o pregador da última hora fica perguntando: vou pregar o quê? Vou falar o quê? Né? Mas Jesus tem graça, e o pastor Camilo disse que ainda tinha mais. E eu acredito que ainda tem algo da parte de Deus reservado para nós que ficamos até a última hora. A sua persistência esta noite terá resultado no reino de Deus. Não é que aqueles que já foram não têm, mas eles levaram a porção deles. Você vai levar a porção completa para a tua casa nesta noite, porque você persistiu em estar aqui. Não é fácil passar uma madrugada inteira, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, vai continuar nos ajudando, nos sustentando, e há uma palavra de Deus reservada a nós ainda, nesta última hora da nossa vigília. Isaías capítulo 13, versículo 2, diz assim: alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhe com as mãos, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus consagrados ou santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército para a guerra. Podeis vos assentar. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército para a guerra. Queridos e amados irmãos, esse texto já há alguns dias está me chamando a atenção, e confesso que até meditei algumas outras passagens bíblicas, mas o Senhor ateve a minha atenção a esta passagem. Este capítulo 13 aqui do profeta Isaías, nós vemos uma profecia contra a Babilônia, que era um grande império deste tempo, e Deus vai trazer uma palavra de juízo contra a Babilônia, que era um império poderoso, que representava naquele tempo a opressão, o orgulho, o domínio. E Deus vai anunciar que traria o juízo da sua ira contra eles. O Senhor vai dizer que estava chamando o seu exército
convocando-os para que ele exercessem juízo sobre a Babilônia. E dentro desse contexto, a Bíblia estava falando dos medos que o Senhor estava convocando. Porém, aqui, meus irmãos, dentro deste princípio que vemos, a Babilônia, nos dias de hoje, ela representa os sistemas, a opressão e as estruturas espirituais de tudo que acontece no mundo que nós vivemos nos dias de hoje. E por isso precisamos ter uma convicção, por mais que é um texto que no seu literal está tratando da Babilônia, mas de forma figurada está mostrando o sistema que vivemos nos dias presentes. E dentro deste sistema precisamos compreender que estamos convivendo ou vivendo mediante um conflito espiritual que está em andamento, um conflito espiritual que está frequente. E é importante esta última ministração. O Senhor fez eu entender que precisava uma convocação do céu esta noite. Já ouvimos tantas ministrações que nos edificaram, e certamente, se fôssemos embora, já estaríamos tão satisfeitos e alimentados, que voltaríamos para nossa casa, tranquilo, em paz e posse de vitória. Porém, você ficou até o último momento, e neste último momento quis o Senhor nos fazer uma convocação. A convocação de Deus é: estamos em tempos de guerra, e porque estamos em tempos de guerra, não dá para se portar como se estivesse em paz. Quem está em paz não entende que precisa vir para uma vigília como essa. Quem está em paz acha que é exagero, no final de semana prolongado, você deixar o conforto da sua casa, deixar o lazer, para passar a noite toda dentro da igreja, orando, cantando, ouvindo palavra de Deus. É porque eles estão em guerra, vivendo como se estivessem em paz. Mas esta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: nesta última hora da vigília, o Senhor dos exércitos passará em revista o seu exército para a batalha, porque você não sairá desta vigília como inocente. Você já recebeu palavras, o Senhor já disse que te guardou, te preparou, está pronto para te lançar. Que você tem um amigo, Espírito Santo, que Ele quer que você cante nesta batalha e nesta caminhada. E depois de tudo que Ele falou, Ele está dizendo: eu vou descer e vou fazer uma revista, para ver se está tudo em ordem, para ver se vocês entenderam tudo. Aleluia, glória, oh glória, porque nós estamos em guerra, estamos vivendo dias semelhantes ao profetizado pelo profeta Naum, lá no capítulo 2, quando ele diz: o destruidor está diante de ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reforça muito o teu poder. Naum está dizendo: o destruidor sobe contra ti. Isto revela que há um ataque em movimento. Aí ele diz: guarda a fortaleza. Isto fala de um posicionamento. Aí ele continua dizendo: vigia o caminho. Isto fala de fechar as brechas. E ele termina dizendo: fortalece e reforça. Isto quer dizer que nós não podemos ficar numa postura passiva. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar uma posição. E por isso há uma necessidade de uma revista de Deus, porque nós estamos em guerra, e a nossa guerra, ela é espiritual.
Somos homens de carne e osso, mas estamos lutando uma guerra espiritual, e por isso não podemos sair da nossa posição. Porque Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O campo de batalha que temos não é contra o meu irmão. Quando eu degladio contra o meu irmão, eu estou regredindo no campo da guerra. A nossa guerra é espiritual, não é carne e nem sangue. E Deus não aceita que usemos armas carnais nesta batalha, porque Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas não são carnais. Nós não vencemos com armas carnais, porque a arma carnal é manipulação, é vaidade, é disputa. Arma carnal é eu chegar aqui nesta vigília e ficar pensando quem é que pregou melhor, qual foi a mensagem mais profunda. Isso é guerrear com armas carnais. Quem guerreia com arma espiritual entende. Pastor Lenilson veio aqui, tomou a frente, entrou na guerra. A nossa missionária veio aqui também, entrou na frente na mesma guerra. Pastor Camilo veio para a mesma guerra. E aprove o Senhor dizer: entra nessa batalha também. É todos. Eu tenho uma notícia para você esta noite. No início desta manhã, tu vai sair daqui armado hoje. Você vai sair daqui municiado pelas armas celestiais, que não é de força humana, são armas dos céus. Paulo diz para tomarmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir. A expressão do profeta Isaías, quando ele diz passará em revista dentro do seu original, é visitar, inspecionar, contar, convocar e supervisionar. Ele está dizendo: Deus está vindo aí para visitar, para inspecionar, para contar, para ver se todo mundo que ele convocou está aí, para supervisionar e para convocar quem ainda não se ajuntou ao exército. Entendemos então, irmãos, dentro disso, que a igreja e o crente não deve ser uma plateia. Ele é um exército em campo de batalha. Muitos estão vivendo como se fosse uma plateia da guerra. Estão assistindo quando deveriam estar lutando. Estão observando quando deveriam estar agindo. E o maior problema nesta batalha são os soldados sem consciência de guerra, irmãos. Porque o problema da batalha espiritual não é o inimigo se levantar, porque é certo que ele vai se levantar. O problema da batalha espiritual é o soldado não perceber que está sendo atacado, não ter percepção espiritual, ele não ter consciência da batalha. Aí nós chegamos aqui: Senhor, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus está dizendo: não percebeu nada. Você precisa perceber que você está em guerra. Você precisa ter uma percepção maior. Existem situações dentro de casa que não é crise da idade do filho, é guerra espiritual. Existem situações dentro do lar que são setas malignas, e você precisa estar apercebido.
mais ou menos na posição de Abacuque, quando Abacuque questiona a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada vendo a injustiça. Abacuque esperava que Deus respondesse para ele: meu filho, eu vou me levantar, vou destruir o que está praticando a injustiça, o ímpio, e vou levantar os justos. Deus disse: não, eu vou levantar os caldeus, vou destruir todo mundo. Aí Abacuque olhou e falou, mudou a oração, falou: Senhor, mas eles são pior que a gente, o Senhor vai usar eles. Deus diz: com eles eu resolvo depois. Aí Abacuque vai orar, mas Deus demorou para responder. Mas ele já está sobre aviso, o inimigo vai vir. Aí no capítulo 2 ele diz assim: sobre a torre de vigia estarei, e vigiarei. Até quando? Até que ele responda. Aleluia. Teve gente que veio, não ficou, talvez cansou de esperar. Olha você aqui na torre. Só saio daqui depois que ele responder. Só saio daqui depois que ele falar, porque eu sei, eu estou em guerra. Aleluia. E tem muita gente nesta batalha espiritual que está distraído, está emocionalmente dominado, está vivendo por sentimentos e não por posicionamento, estão vulneráveis sem vigilância. Mas Pedro diz lá no capítulo 5, versículo 8, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda ao derredor. Há uma convocação de Deus a nós aqui. E quando eu estudava esta mensagem, o Espírito Santo me fez entender pelo menos 3 níveis de revista que Deus fará em nosso meio. A primeira revista que Deus fará em nosso meio é o alinhamento, envolve o alinhamento da nossa mente. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, vai dizer: destruindo os argumentos e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que a primeira batalha que enfrentamos não é externa. A primeira batalha que enfrentamos é na mente. E nós precisamos cuidar, porque se o inimigo nos vencer aqui, ele ganhou tudo. Mas se ele não vencer a mente, você já é vitorioso. Porque a primeira batalha, ela está no campo da mente, a mente guerreando. E como a mente pode ser dominada? Primeiro, nós precisamos entender que a mente, ela não fica neutra. Ou ela está sob o governo de Deus, ou ela está sendo influenciada pelas outras vozes. Não, a mente não é neutra. Ou está de um lado, ou está do outro. Ou é Deus que comanda, ou é as vozes que comandam. Aleluia. Mas quando a mente é dominada por Deus, as vozes não atrapalham a mente. É igual o cego de Jericó, ele está seguindo a voz de Jesus, e os outros dizendo para, ele dizendo as vozes não vão me calar. Aí eu já ganhei na mente, e eu já estou determinado, eu só saio daqui depois que ele me ouvir, filho de Davi. A batalha na mente. A mente, ela pode ser dominada por pensamentos negativos, medo constante, ansiedade excessiva, insegurança, pensamento de fracasso. São batalhas da mente. Parece que tudo na minha vida dá errado. O meu pensamento é nunca dá certo. Tudo que eu olho com um olhar negativo. São batalhas na nossa mente. E Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, dizendo para que em tudo que é verdadeiro, nisso pensai.
Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: tira todo esse pensamento negativo, todo esse negócio de insegurança, de fracasso. Pensa no que é verdadeiro, e o que é verdadeiro, Jesus já venceu por nós, já somos mais do que vencedores. Pensa no que é genuíno, nisso pensai. Aleluia. A mente dominada por pensamentos negativos. A segunda batalha na nossa mente é o domínio das nossas emoções. Quando está animado, ele busca. Desanimou, para de buscar. Quando ele está alegre, ele vem para o culto. Quando ele está triste, ele se afasta. Quando ele está bem, conta com ele. Quando ele está mal, duvida de tudo. Quando ele está tudo bem, ele acredita em tudo. Quando está tudo mal, ele acha que tudo que Deus falou não era verdade, que a Bíblia não é verdade, que Deus não existe. São as batalhas das nossas emoções. Por isso que Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Quem vive de emoção vive vulnerável. Crente vive de constância. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, depois dele descrever a partir do versículo 51, acerca do evento do arrebatamento, ele termina dizendo: meus irmãos, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está dizendo: está triste, continua, está alegre, continua, está luta, continua, está na mudança, continua, constância, porque as minhas emoções não me definem. Gente que se porta mediante a condição emocional que está. Aleluia. Agora, quando as minhas emoções não mandam, irmãos, aí eu vejo o Paulo e Silas quebrado, tinha tudo para estar reclamando. Aleluia. Mas as emoções não mandam. O corpo está ferido, mas eles estão cantando, estão orando. Está luta, mas continua buscando, porque as emoções não podem nos dominar. Terceira batalha na mente é a mente dominada pelas distrações, falta de foco espiritual, excesso de informação e pouco tempo para Deus. Igual Marta, está inquieta com tanta coisa. Aleluia. Está distraída, preocupada em fazer tanta coisa. E o problema de quem vive nessa distração é que ele fica preocupado com tanta coisa e se incomoda com quem escolheu fazer uma que é a melhor. Aí Marta chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou aqui fazendo tanta coisa, é arroz, é feijão, é macarrão, é carne, é tanta coisa para o almoço, e Maria não sai daí. Aí Jesus olha para ela e fala: Marta, tu está enfadigada com tanta coisa, sendo que podia fazer uma só e estava boa, era só o arrozinho e a carne já estava resolvido, e você já estaria aqui nos meus pés. Mas você está aí fadigado, pensa nisso, pensa naquilo, distrações. Você percebeu já que quantas vezes no decorrer desta vigília a tua mente saiu para fora? Quantas vezes você dobrou o joelho aqui e a mente distraída com tanta coisa? Mas nesta noite, que o Senhor traga cativo todo o pensamento, que Ele traga cativo a Ele, para que a tua mente esteja ligada nele e entenda tudo o que Ele está dizendo, pois nós não podemos nos distrair, porque há perigos com a mente desalinhada. A pessoa abre brechas espiritual, enfraquece na fé. E se o inimigo dominar a nossa mente, ele não precisa dominar mais nada, porque ele já venceu. Mas nós precisamos alinhar a nossa mente. E como nós alinhamos a nossa mente? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: destruindo todo argumento,
toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando trazer a nossa mente para que a gente se distraia, se distancie, e você diz: vai sim, vai sim. Não, você não vai não. Você passou a quinta-feira o dia todo trabalhando, é seu dia de folga, você está cansado, vai passar a noite inteira na vigília, fica em casa dormindo, mas aí você pega, subjuga debaixo da obediência de Cristo e diz: eu vou sim, querendo ou não, eu vou estar lá. Aí a mente fala: não, você vai então, mas quando der meia-noite você vem embora, você já foi, o pastor já te viu. Aí você pega a tua mente e subjuga de novo e diz: eu vou até às 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou não é sacrifício você estar aqui até essa hora? Ou está normal? Aleluia. Mas haverá recompensa. Porque nesta madrugada o Senhor te posiciona no teu campo de batalha. Porque tu subjugou a tua mente, venceu as distrações e permaneceu aqui. Há um alinhamento de Deus. Aleluia. Porque pensamentos a gente não discute com eles, irmãos, a gente domina eles. Como é que eu alinho a minha mente? Em segundo lugar, Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação. É renovando ela todo dia. Aleluia. É pensando mais no céu e menos na terra. É igual a netinha veio aqui e falou: eu estou o dia todo pensando nessa vigília e parece que não chega, mas eu estou pensando nela, eu estou querendo estar aqui. É renovando a mente, dizendo: eu quero Deus, eu vou buscar Deus, eu tenho sede de Deus. O diabo diz: tem coisa melhor. Não tem não, Jesus para mim é tudo. Eu desejo renovação da mente. Aleluia. Terceiro, Romanos capítulo 8, versículo 6: governar a mente, deixar a mente ser governada pelo Espírito. Porque Romanos diz que a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Oh irmão, não tem coisa melhor do que um crente com a mente dominada pelo Espírito Santo. O cão vem tirar a paz dele, ele está em paz. O inimigo levanta e diz: eu vou tirar a paz dele. Ele está lá deitado na rede, sossegado, cantando: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E o diabo pensando: como é que eu tiro a paz desse crente? Não dá, a mente dele já está dominada. Aleluia, a mente dele já está dominada. Uma vez eu ouvi o pastor, saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, foi presidente da igreja em Curitiba, ele contando um testemunho. E ele disse que um dia perguntaram para ele: pastor, mais de 50 anos presidindo igreja, perguntaram para ele: pastor, quantas noites o senhor já ficou sem dormir nesse tempo todo? Ele disse: nenhuma. Aí o irmão perguntou: mas como, pastoreando uma igreja dessa, nunca ficou uma noite sem dormir por causa dela, por problema? Como isso pode? Ele diz: isso pode porque eu descobri, se eu não conseguir resolver durante o dia, não é à noite que eu vou resolver o problema. Só quem tem a mente dominada pelo Espírito tem essa paz. Só quem tem a mente dominada pelo Espírito Santo, ele diz: eu deitei, eu dormi, eu levantei, o diabo ficou doidinho, mas eu estou vivo, porque o Senhor me sustentou. Dormi em paz. Eu não sei o que está roubando a paz da tua mente, mas Deus vai te dar paz. Aleluia.
Deus vai tirar o domínio desta mente que vem setas, vem pensamento, deita no travesseiro e não consegue dormir. Deus está dizendo: vai ter paz, vai ter paz, aleluia, porque tu vai sair daqui sabendo que quem luta por você sou eu, quem peleja por você sou eu, quem está na guerra por você sou eu. Então deita, dorme, porque o teu guarda não dorme. Quem peleja por você não dorme, aleluia. Quem domina a mente define o seu destino. Um soldado com a mente desorganizada, irmão, ele compromete o exército inteiro. Aleluia. Eu já vou continuar a pregação, mas nós estamos no último período mesmo, o protocolo já vai fugir um pouquinho. Mas eu quero fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você vai, sentadinho do jeito que você está, vai colocar a mão na sua cabeça, porque nós vamos vencer o primeiro inimigo nesta batalha agora. Aleluia. Espírito Santo, eu estou ministrando a tua palavra debaixo da autoridade que o Senhor me conferiu, com a graça que eu recebi para esta noite. Senhor, estamos na última hora desta vigília, estamos em guerra, Senhor. E quantas mentes estão sendo saqueadas pelo inferno, pensamentos de destruição, de fracasso, de derrota, quantas distrações nesta mente. Mas neste momento, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, domine esta mente agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de fracasso e de derrota, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, entenda e receba através da tua mente neste momento, que a tua mente é dominada pelo Espírito Santo. E se ela é dominada pelo Espírito Santo, é mentira do inferno que tu é um fracassado, que você é um derrotado. Você é mais do que vencedor em Cristo. Renova esta mente, Espírito Santo. Recebe paz na tua mente, recebe paz na tua mente. Esta madrugada Deus está tirando a inquietação da mente. O maligno que tenta te gerar tantas preocupações, angústias, atacar a tua mente, Deus está blindando. Recebe. Eu repreendo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, toda seta contra as mentes aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, irmãos, porque nós estamos em uma batalha espiritual. É a última hora, mas nesta noite há um renovo para a tua mente. Esse negócio de eu não consigo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer, é coisa do diabo. Tu pode, tu consegue, você tem capacidade, porque quem te deu ela foi Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renovação na mente, renovação na mente, renovação na mente. Senhor, neutraliza todo ataque do inferno contra esta mente, toda ansiedade, Senhor, neutraliza aqui agora, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, vai glorificando, porque Jesus está visitando a tua mente aqui nesta madrugada. Ele está visitando a tua mente. Arashuramana kandaragala sergi. Naraya Shuramana Kandaragalasé. A mente dominada pelo Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Deus está tirando uma seta aí.
Deus está neutralizando uma seta aqui agora contra a mente de alguém que está subjugada, porque o diabo lançou a seta e a tua mente abraçou, atraiu, e tudo que o diabo coloca tu acha que é verdade, mas Jesus está dizendo a verdade, sou eu quem digo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira revista é na nossa mente. A nossa mente precisa estar dominada pelo Espírito Santo. Quando ela está dominada pelo Espírito Santo, não tem o que o diabo faça, não tem como ele prevalecer, porque você já ganhou a guerra na mente. Aleluia, aleluia. Você consegue conquistar pela tua mente? Sabe aquela situação lá que está travada? No mundo físico está tudo paralisado, mas na tua mente você já consegue conquistar. Sabe aquela batalha que parece que glória a Deus, me ajude aí. Esta batalha você consegue conquistá-la pela tua mente. Aí acontece o que o pastor Camilo disse aqui. Deus traz a existência o que ainda não existe. Não existe aqui, mas já existe aqui, já está confirmada lá. É o diabo dizendo, ele não vai ser crente na tua mente. Tu dizendo, eu já estou vendo ele com a Bíblia na mão, eu já estou vendo ele andando dentro da igreja, eu já estou vendo ele pregando. No mundo físico não aconteceu, mas eu já conquistei. Conquista, conquista, pela renovação do teu entendimento, conquiste. Aleluia. A primeira revista é na nossa mente, mas a segunda revista é na nossa postura. Efésios capítulo 6 versículo 14 vai dizer: estai pois firmes. Na batalha espiritual, o mais importante não é quem dá o primeiro passo, o mais importante é quem permanece na posição. Porque tem gente que ele é todo animado, igual para Gideão, vamos para a guerra, mas não precisou nem o inimigo gritar não, foi o Gideão que gritou. Aleluia. Se no grito de Gideão, que é dele, do lado dele, eles já estão indo embora, imagina no grito do inimigo. Ficou os 300, eita, mas os 300 estão lá posicionados e dizendo: se for para morrer, morre, mas da posição eu não saio. Aí Deus olhou e disse: é nos 300 que eu vou glorificar o meu nome. Deus não está olhando quem dá o primeiro passo, Deus está olhando quem permanece quando todos desistem. Aleluia. Há uma necessidade de um posicionamento, pois na guerra espiritual não podemos viver oscilando, irmãos. Não dá para hoje estar bem, aí amanhã já desiste de tudo. Na vigília está fogo puro, terminou a vigília, esfria, acabou o congresso, desaparece. São as oscilações, um dia crê, outro dia duvida. Tiago diz lá no capítulo 1 que o homem de ânimo nobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele tem até ânimo, mas ele é inconstante nos caminhos. Mas Paulo está dizendo: mas vocês, fica firme, aguenta, suporta. Há uma ordem de Deus aqui nesta manhã.
você não está liberado para desistir. Aleluia. Aguenta firme. Mas a batalha está grande. Mas quem disse que iria ser fácil? Eu disse terça-feira na congregação que Deus, ele só faz a promessa, Ele não mostra o caminho. Porque se Ele mostrar o caminho, a gente abandona a promessa. Aleluia. Aleluia. Mas já que aguentou até agora, fica firme, que a bandeira já vai levantar ali na frente. Aleluia. Eu gosto de Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel parou diante do mar vermelho. Moisés ouviu o povo murmurando, dizendo: nos tirou do Egito para morrer aqui. Moisés se levantou e disse para eles: olha, não temais, nem vos assusteis, pois esses inimigos que vocês viram até hoje, nunca mais vereis para sempre. Aí Moisés diz: o Senhor pelejará por vós, e vocês que estão murmurando, Ele vai calar vocês. Mas depois dele dessa mensagem de ânimo, ele vira para Deus e diz: e aí, Senhor, o que eu faço? Aleluia. Deus poderia falar. Sabe o que Deus falou para ele? Quem foi que mandou vocês parar de marchar? Diz ao povo de Israel que marche. Aleluia, porque não é você que está diante do mar vermelho, ouvindo Moisés dizendo: é para marchar, e o mar fechado. Porque a gente costuma imaginar a cena do mar vermelho, Moisés tocando nas águas, o mar abrindo, Moisés dizendo: Deus mandou marchar. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz que foi pela fé. E o mesmo escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas das coisas que se espera. Quando ele diz que se é pelo aquilo que se espera e não pelo que se vê, e ele diz que o povo atravessou pela fé, ele está dizendo que Moisés está dizendo assim: marcha, e o mar fechado. Porque mandar marchar com o mar aberto é muito fácil. Agora manter a posição é tudo dando errado, e Deus dizendo: fica firme. Aí imagina alguém olhando para Moisés e dizendo: Moisés, tu quer matar a gente tudinho, eu não sei nada não, os meninos vão morrer tudo. E Moisés dizendo: eu não quero é saber, Deus mandou marchar. Aleluia, aleluia. E o mar fechado. Mas quando colocou o pé, o escritor aos Hebreus diz: e pela fé, 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 e pela fé. Se você está achando que Deus vai fazer para depois você entrar, você vai ficar parado. Mas Deus está dizendo: marcha, porque na tua pisada eu abro, na tua pisada eu entro, na tua pisada eu opero. Ninguém mandou parar. Fica firme, aguenta a pressão, suporta o desgaste, mas não sai da posição que eu te coloquei. Vai marchando, vai marchando. Eu estou sentindo graça de Deus aqui esta manhã. Se você puder me ajudar aqui esta manhã, diga para essa pessoa do teu lado: parar não é opção. Firma teus pés e anda. E anda. E anda, marcha crente, marcha crente. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Aos olhos humanos está tudo fechado, mas pela fé já abriu, pela fé já está aberto, pela fé Deus já fez, pela fé o milagre já aconteceu, e pela fé eu já estou entrando, eu já estou entrando, eu já estou entrando. Eu já estou entrando. Alguém está entrando comigo? Alguém está entrando comigo? Eita, nós estamos em guerra espiritual aqui nesta madrugada. Eu não fiquei aqui esperando para pregar, para brincar. Eu vim como voz de Deus dizer: se alinha, assume a posição e entra. Entra.
Eu disse que hoje aqui vai ser diferente, irmão. O protocolo depois, se o pastor quiser, ele puxa minha orelha. Mas eu quero te convidar, pisa aí e diga: eu estou entrando, eu estou seguindo, eu estou avançando. Que o inferno ouça, que o inferno entenda que em Ariquemes tem um remanescente 5h42 da manhã que está marchando, que está andando, que está avançando, que está firme, que não para, que não desiste, que não sai da posição, que permanece firme, que permanece de pé, que permanece na posição, que não abre mão. Deus está te dando graça nesta tua marcha, nesta noite. Deus está renovando a tua força nesta tua marcha, esta noite. Só porque você foi insistente quando todos desistiram, só porque você permaneceu quando todos abandonaram, só porque você permaneceu firme quando todos largaram a mão, mas você está lá agarrado, você está lá insistindo. E alguém dizendo: vai morrer sozinho. Vai não, o general de guerra está com ele, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ai, 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 ai. Tem uma graça descendo sobre nós aqui. Recebe renovo de Deus aí. 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 Pisa na terra, entra na terra, atravessa o mar, conquista Canaã, chega à terra da vitória, anda na promessa. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está me dizendo que tem territórios que foi perdido que serão reconquistados nesta madrugada. Existem territórios que pela tua parada o inimigo te fez retroceder e ele tomou o território, mas Deus está dizendo: pisa que eu devolvo. É madrugada de conquistar os territórios perdidos. É madrugada de avançar. Deus tira o medo da tua mente, Deus tira a insegurança da tua mente e diz: quem está contigo é maior, é maior, é maior, é maior. Avança. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu preciso continuar. O terceiro alinhamento de Deus é na nossa obediência. Porque não basta lutar, tem que obedecer o comando. Aleluia. Porque tem gente que quer guerra, mas não quer governo, não quer direção. Vai ser do meu jeito. Vai não, vai quebrar a cara. Aqui tem general, aqui tem comando.
Eu recebo um temor de Deus para dizer esta palavra aqui. Não é do teu jeito, não vai ser com as tuas estratégias, não vai ser da tua maneira. Do teu jeito vai dar tudo errado, mas sob o meu comando dá tudo certo. Oh, os comandos de Deus são diferentes. Os comandos de Deus é dar 7 voltas. Eu nunca vi volta derrubar muro, mas eu já vi obediência fazer entrar em terra. Porque não é a volta, é o obedecer sem questionar a ordem. É você querer ir para cá, mas a ordem é para cá. E mesmo você achando é melhor para cá, porque o povo de Israel, quem conhecia da região, sabia que aquela caminhada de Moisés até o mar, ele sabia, o mar está lá na frente, vai dar errado. Mas Moisés está dizendo, o comando foi por aqui. É mais longe. Alguém poderia olhar e falar, está errado. Está não, irmão, quem sabe é Deus. O problema de Moisés seguir o povo e sair do comando de Deus era 2 problemas: ir e depois voltar e entrar pelo caminho de Deus. Porque se Deus diz que é aqui, você só vai perder tempo indo por lá. Aí vai para lá, quebra a cabeça, Deus diz, agora volta e entra no comando. Aleluia. Um dia Deus deu uma ordem clara a Saul: você vai lá pelejar contra eles, e é para matar todo mundo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Não deixa ninguém vivo. Saul obedeceu o comando pela metade. Ele diz aqui, Deus é bom, mas eu acho que nessa estratégia aqui ele errou. Eu tenho uma estratégia melhor. Rapaz, matar esse tudo de ovelha aqui é prejuízo. Prejuízo é desobedecer. Não, matar esse rei aqui é prejuízo. Eu como um rei preciso de apoio político. Isso daqui é uma estratégia para mim. Acho que Deus não pensou direito nesse negócio. Aí chegou Samuel. Como é que foi, Saul? Rapaz, foi uma benção. Do jeito que Deus mandou. Além de desobediente, é mentiroso. Do jeito que Deus mandou, eu fiz. E o rebanho começou a berrar. Porque não adianta, a desobediência berra, irmão. A desobediência berra. Aí Samuel olhou e falou, e que barulho é esse? Ele disse, não, Samuel, eu tenho uma pensada aqui no comando de Deus. Eu reformulei o comando, que eu acho que essa estratégia é melhor. Aí Samuel olhou para ele e disse, ô Saul, você acha que é melhor sacrificar do que obedecer? Para Deus é melhor obedecer, Saul. Saul, tu não precisa entender o que Deus mandou não, mas obedeça. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje aqui? Deus está dizendo, submeta, mesmo que você não entenda nada. Não, mas eu tenho razão no que eu estou fazendo. Você não tem razão de nada. A razão aqui é de Deus. E se você quer chegar onde Deus disse, obedeça do jeito que Ele manda, alinhando a obediência. Para nós concluirmos, porque nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar, porque Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, dizendo, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Evangelista Aminadab, por que eu preciso me posicionar? Porque a guerra é espiritual, invisível, mas real. Sabe por que você precisa se posicionar? Porque no campo de batalha nós estamos com a visão desprivilegiada. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, principado, potestades, hostes espirituais da maldade, não estão embaixo, eles estão em cima. Quem está em cima tem uma visão melhor do que quem está embaixo. Por isso que é importante a obediência, porque quem dá o comando está em cima deles.
A visão dele é maior do que a nossa. A gente não está vendo quase nada, mas ele está mostrando tudo. Por que eu preciso me posicionar? Porque a guerra é espiritual. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais, mas são poderosas. Você acha que discutir resolve? Resolve não. Orar resolve. Você acha que bater boca resolve? Resolve não. Só arruma mais problema. Jejuar. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando numa igreja. Quando terminou o culto, uma irmã me parou na porta da igreja, ela e os 2 filhos. Uma irmã morena, alta, baiana, retada. E os 2 filhos eram maior do que ela, a moça e o rapaz. Eu vi aquele tamanho de gente assim, até eu me senti pequeno. Ela parou na minha frente e falou assim: pregador, gostei da mensagem. Falei, glória a Deus, né? Se não tivesse gostado, podia arrumar problema para mim. Gostei da mensagem. E realmente eu tinha pregado naquele dia sobre quando Deus fala. E ela, e realmente Deus fala. Falei, eu creio. Ela disse, eu já disse lá em casa para esses 2: quando eu falar e vocês não me ouvirem, eu conto para Deus e Ele fala com vocês. E os 2 balançando a cabeça falou, e Ele fala mesmo. Porque às vezes estamos lutando com armas carnais, o que é para a gente pelejar com as espirituais. Porque as nossas armas não são carnais, não, mas não é porque não é carnal que não é poderosa, não. Elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E não são poderosas somente, elas são poderosas e capazes de destruir as fortalezas. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas nesta madrugada Deus está dizendo para você: eu vou trocar as tuas armas. Você vai aprender a falar menos, orar mais, falar menos, eu agir mais. Eu vou trocar as tuas armas. Eu vou tirar as armas materiais que você usa e vou te apresentar um arsenal novo. Eita! Porque nesse arsenal tem tudo que você precisa e tudo que o inferno não aguenta. São armas poderosas para destruir as fortalezas. Mas aí Paulo continua, e o que ele vai dizer agora, para mim, e eu encerro aqui, é mais lindo. Ele diz que as armas são poderosas para destruir os conselhos, fortalezas. E aí no versículo 5 ele diz, destruindo os conselhos. Primeiro ele diz que vai destruir a fortaleza, resistência. Mas agora ele está dizendo, não só destrói fortaleza, ela destrói conselhos. Conselhos aqui, essa expressão dentro do original, quando ele coloca a palavra conselho aqui, traz a ideia de planos arquitetados, estratégias ocultas. Ele está dizendo, estas armas espirituais são tão poderosas que ela destrói a resistência, mas ela destrói também todo o conselho, toda a estratégia oculta. Não é só fortaleza, ela destrói o planejamento. Aí nós vemos um exemplo na Bíblia, lá em 2 Reis capítulo 6. A Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. O rei da Síria criou uma estratégia. Ele descobriu que o rei de Israel passava por tal caminho, e ele disse, vamos preparar uma emboscada naquele caminho, porque quando ele passar nós capturamos o rei. Se capturou o rei, a gente ganhou a guerra. O que ele não sabia é que em Israel tinha um homem que tinha armas que não são carnais, mas são poderosas para destruir conselhos. Deus chegava para Eliseu e dizia, avisa o rei,
não passe por tal e tal caminho, porque o inimigo preparou a emboscada. Aí ele foi uma vez, preparou, não deu certo, outra vez preparou, não deu certo, outra vez preparou, não deu certo. Daqui a pouco ele diz: tem alguma coisa errada. Reuniu o seu conselho de guerra e disse: há um traidor entre nós. Há alguém aqui que está contando os planos daqui para lá. Aí começou: você sabe quem é? Você sabe quem é? Não sei não. Você sabe quem é? Não sei não. Você sabe quem é? Não sei não. Daqui a pouco alguém levantou a mão. O rei olhou e falou: é você? Não. Você sabe? Eu sei. Quem é? Ele disse: então, rei, como é que eu posso te falar? As nossas armas são diferentes da dele. Aqui a gente prepara a emboscada, mas lá tem um profeta que tudo que você planeja, até no teu quarto, o Deus dele ouve e conta tudinho. Porque o Deus dele destrói os conselhos. Aí o rei olhou e falou: pronto, então vamos pegar o profeta. Irmão, eu acho que esse rei tinha algum problema na cabeça. Porque se Deus não está deixando pegar o rei contando para o profeta, Deus vai deixar pegar o profeta com quem ele está falando direto. Aleluia. De noite, o exército inimigo cercou a casa do profeta. Irmão, a Bíblia não fala, mas por inferência eu acredito que se Deus falava para o profeta o que ia acontecer com o rei, Deus certamente falou: de manhã vai ter uma visita. Se sou eu recebo essa mensagem de Deus dizendo: olha, essa noite o inimigo vai cercar a tua casa. Era a noite toda, a mão levantada, marchando na casa, está repreendido, Satanás cai por terra. É assim ou não é? Nem viajar. Eliseu vai dormir. De manhã bem cedinho, o servo dele, eu acho que ele tinha o espírito da minha mãe, que a minha mãe, quando era sábado de manhã, ela não queria saber quem estava dormindo, ela acordava, e a hora que ela acordou, ela saía puxando o cobertor, todo mundo abrindo janela. O servo de Eliseu acordou cedinho, foi abrindo a casa. Quando ele abriu, o exército, ele vem voltando correndo e diz: ai meu senhor, estamos cercados, o que faremos? Se sou eu, Eliseu, no lugar, iria falar: meu filho, vamos orar aqui, vamos fazer uma campanha de oração aqui agora. Senhor, destrói o inimigo, abate o inimigo. Só que Eliseu fez uma oração totalmente diferente. Eliseu falou: meu filho, dobra o joelho aí que você está precisando de oração. Mas o inimigo está lá fora, mas quem está precisando de oração é você. E que oração? Eliseu pôs a mão na cabeça dele e disse: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Porque até aquele momento os olhos do menino só viu a estratégia do inimigo, mas quando os olhos abriu, ele viu que o espírito do conselho já tinha mandado reforço. E aí ele disse: e eu olhei para os montes e vi carros e cavalos de fogo em volta de Israel. Deus está dizendo: veste-te das tuas armaduras celestiais, porque o inferno faz conselhos, mas o céu vai desbaratinando, vai desbaratinando, vai desbaratinando. Deus não vai só destruir a estratégia, a fortaleza, Ele vai desfazer o plano. Coloque-se de pé nesta noite. Aleluia. 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 Escute aqui. Deus não vai só destruir as fortalezas, Deus vai romper as estratégias. Acho que você não entendeu. Não é só a resistência que vai cair, Deus vai rasgar o plano, anular o projeto.
O diabo falando, vou tirar ele da igreja, depois tirar ele da igreja, vou levar ele para as drogas, depois levar ele para as drogas, vou tirar ele de casa. E o espírito do conselho lá de Isaías, que não é esse conselho aqui, é o espírito de Deus, o espírito do conselho. Porque se o diabo tem estratégia, Jeová também tem. Quando o diabo faz o plano, Jeová já vem com antídotos, diz: eu vou rasgar esse plano e vou fazer o meu. O diabo dizendo: eu vou tirar ele da igreja, e Jeová dizendo: vou fazer dele pregador. Vou colocar ele nas drogas, e Jeová dizendo: vou encher do meu espírito. O diabo dizendo: eu vou tirar ele da casa dos pais, e Jeová dizendo: gostei, vou mandar ele para as nações. Vou mandar ele para as nações. Porque se o diabo faz planos, um Deus do conselho desfaz os planos do inferno e estabelece os seus. Eu não sei se você recebe o que eu vou liberar aqui agora, mas eu tenho uma palavra bíblica para liberar sobre a tua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Digo segunda vez: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Digo terceira vez: toda ferramenta que ela ser preparada contra ti não vai não vai prosperar não vai prosperar não. Esta noite o Senhor passa em revista e disse: alinha, porque o diabo fez um projeto, mas eu tenho o meu. Quantos estão prontos para guerrear aqui? Porque nós vamos entrar numa batalha espiritual aqui. Pois esta madrugada ainda, eu disse que Deus tinha uma porção. Aleluia, eu sinto muita graça aqui. Porque nessa madrugada Deus está dizendo: eu vou desfazer planos do adversário. Ele conhece a tua guerra. Ele sabe de todos os ataques. Ele viu as acusações que o inferno fez a teu respeito, e tudo quanto ele disse que destruiria. Mas o Senhor está dizendo: você não faz parte do exército dele para receber a ordem dele. Eu já te alistei faz muito tempo, e quem dá o comando a teu respeito sou eu. E a palavra de ordem esta noite é esta: obedeça ao meu comando, permanece na tua posição, pois esta vitória eu vou entregar na tua mão, porque eu desfaço. Eu desfaço o laço do maligno, o plano do adversário, e te digo ainda hoje: sairás daqui com posse de vitória. Aleluia, 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 aleluia. Está pronto? Aleluia. Nós ouvimos falar hoje sobre unidade. Eu me preocupo com o que Deus vai fazer aqui, mas eu quero convidar você, se você puder, e se isso não te ferir, vamos fazer um cordão aqui, um segurando na mão do outro. A unidade vai vencer esta noite. Nós já vamos embora. Quem é batizado como Espírito Santo, Pastor Camilo disse que é uma arma poderosa. Eu vou convidar quem é batizado com o Espírito Santo a começar a orar em línguas aqui agora. Nós vamos entrar em um campo de batalha aqui.
Quem não é batizado com o Espírito Santo vai orando, vai dando glória, vai dando aleluia. Espírito Santo, cobre esta igreja com teu sangue agora. Espírito Santo, tome a nossa frente aqui agora como general de guerra. Espírito Santo, começa a revistar o teu exército aqui agora. Sobre a Camandarace. Há soldados que vieram desarmados, Espírito Santo, entregue as armas para ele de novo. Há soldados que entraram aqui sem armaduras, Espírito Santo, reveste ele com as armaduras do céu aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, passa nesse corredor. Espírito Santo, visita cada fileira de banco, desde o púlpito até a porta. Espírito Santo, vai revistando, vai revistando, vai revistando, vai revistando. Espírito Santo, veja se esse soldado, se ele está na posição. Espírito Santo, veja se ele está na marcha. Espírito Santo, veja se tem espada, veja se tem capacete, veja se tem armadura. Crente, crente, pega as tuas armas agora, porque o Senhor acabou de tomar a nossa frente nesta batalha. Assim diz o Senhor: avança, exército, pois a terra é tua. A terra é tua, 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 a terra é tua. Usa as armas, use as armas, use as armas. Conquista, 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 pela autoridade do nome de Jesus. Avance, 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 avance. Quem é batizado com línguas estranhas, fale línguas. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diz aleluia. Pega as tuas armas. Te manda canto te reva, tu banaca na canto revai. Te manda canto te reva, adore a serra, terra, adora a calaça. As fortalezas vão começar a cair. As estratégias vão começar a cair. Recebe força do céu para romper as estratégias do maligno e avançar, avançar, avançar. Mais um pouco, crente. Nós estamos em batalha aqui esta noite. Você não ficou até 6 da manhã para desistir agora. Firma teus pés e avança. Anada canto terra badara calasa. Anananote camandota calacita, daramanara galaço. Ebra sobra, amala sobre a camanalaço. Era maia sobra, calamaia sobra. Ebra sobre a camalaça. Amanaia sobre a terra.
Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Por muito tempo você ficou debaixo da sombra de alguém, alguém que guerreava por você, orava por você, permaneceu na posição por tua causa, mas já não está mais entre nós. Pois aprove o Senhor recolher. Mas assim te diz o Senhor: é a tua vez de se posicionar pelos teus. O destruidor vem com grande fúria, mas não pegará a tua casa de surpresa, porque eu vim te alertar. Eu te alinho hoje, te entrego as tuas ferramentas, te dou habilidade para usar armas que até hoje você não usou. É Maia Sérgio, porque eu prometi àquele que cuidaria de ti e dos teus, e por amor a ele venho hoje te dizer: eu sou o defensor da tua casa. Eu vi quantas setas o diabo jogou na tua mente, e tu ficou pensando: e agora? Como vai ser? O que vai acontecer? Como agir? Te digo, eu te darei estratégia. Fique atenta, pois te darei comandos. Segue-os, obedece, não questione. Eu sei o que estou fazendo. Não te desampararei. Não haverá fracasso nem destruição, pois vede hoje pela tua fé que já trago nas minhas mãos a tua bandeira. Que manda sobre a Tamala sobre que mandou Sergo na Galacé. Eu te entregarei grande vitória e não demorará muito. Mas preciso que tu permaneças firme, pois senão o teu esforço até aqui será em vão. Suportastes o que suportou, venceu tantas batalhas, não perderás a guerra. Eu sou o Senhor que te vejo, eu te contemplo, e nesta madrugada, por causa da tua persistência, eu abro um caminho à tua frente. Darei paz à tua mente e ao teu coração. Darei firmeza para tu não sair da tua posição. Contarei com a tua obediência. Mas te digo, não lutarás sozinho, eu tomo a tua frente. Bará sobre a canto rebacé. Eu te conduzirei e tu glorificarás o meu nome. Faz assim com as tuas mãos e repita comigo: eu recebo hoje as minhas armas espirituais. Eu recebo agora toda a estratégia do céu a meu respeito. Não fracassarei, não perecerei.
pois em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Tem forças para um glória a Deus ainda? Amém.